A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de renovo, uma palavra de conforto, uma palavra para meditação. E eu faço isso todos os dias para a obra do Senhor aqui na terra. Tenho certeza que pessoas aguardam alguém que possa trazer um conforto, um alento. E eu resolvi gravar algumas mensagens para um público que se enquadra na necessidade, na carência de se sentir representado por aquela palavra. Então, irmãos, eu começaria a mensagem de hoje dizendo que a vida, ela é um processo dinâmico. A vida exige a todo momento, a cada hora, a cada dia, escolhas. Essas escolhas são atitudes que tomamos e geralmente e quase sempre na perspectiva de que essas escolhas sejam as que nos favorecem, as que nos beneficiam, a escolha certa. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Nós só saberemos se tomamos a atitude certa, se tomamos o rumo certo. Nós só temos a certeza pelas consequências das nossas atitudes. A vida é cheia de oportunidade. Esse processo dinâmico de vida requer de nós escolhas, atitudes simples, diárias. Por exemplo, se eu vou entrar à esquerda ou à direita, isso é uma decisão. Se eu engordo ou se eu emagreço, isso é uma decisão. Se eu viajo de carro, ou de moto, ou de avião, são decisões. Uma camisa, qual é a cor que eu vou escolher, são decisões. Então, a todo momento, nós tomamos decisões na vida. E existem escolhas que são para sempre. E as suas consequências deixam essas marcas. Então, eu trago para vocês hoje esta palavra onde você reflita muito sobre qual a atitude que você vai tomar diante de algumas situações que exigem de você um pulso forte, uma decisão segura. E é só aguardar que as consequências virão, boas ou más, mas elas virão. E até quando você não toma a decisão, quando você se acovarda ou se omite a tomar a decisão, a consequência vem. A fatura chega, mais cedo ou mais tarde. E trazendo isso para dentro da mensagem da Bíblia, nós podemos ver, constatar dentro das Escrituras Sagradas, várias situações, vários exemplos de personagens bíblicos que tiveram que tomar decisões, que tiveram que tomar atitudes e posicionamentos. E essas decisões está na Escritura, trouxe consequências que mesmo depois de 2000 anos, a gente tem o conhecimento dessas consequências. Isso nos mostra claramente, como eu disse anteriormente, que tomada de decisão deixa marcas. Dentro da Bíblia, nós podemos citar inúmeros personagens que tiveram que tomar decisões e que as consequências vieram. Eu vou citar alguns. Começando por Abraão, no Velho Testamento. O homem conhecido como pai
da fé. Deus disse a ele que ele tomasse, que ele deixasse os pai e mãe e fosse para a terra onde Deus iria indicar. E ele tomou a decisão de seguir com fé aquilo que Deus determinou para a vida dele. E Abraão teve as consequências das suas atitudes. Foi um homem próspero. Um homem cuja descendência nós não podemos calcular as gerações. E Deus disse a ele: olha para o céu, tenta contar as estrelas, olha para a areia do mar, tenta contar os grãos, assim será as suas gerações. E assim foi. E Abraão viu a consequência da sua atitude através de Isaac e de Jacó. Outro exemplo que nós podemos dizer, aqui citar, exemplo bíblico, Davi. Davi teve escolhas que o levou a estar na Bíblia. Um homem segundo o coração de Deus. Chegou oportunidades em que Davi teve que tomar uma posição, uma atitude. Você acha que foi fácil ele estar diante de um leão e tomar a decisão de enfrentá-lo? Ou ele está diante de um urso e também tem que enfrentá-lo? Vocês sabem as consequências disso? Foi a visibilidade de Davi. E foi mais além. E quando ele teve a oportunidade de até se acovardar diante do desafio de enfrentar Golias, qual foi a decisão de Davi? A decisão dele foi com fé, acreditando no Senhor Todo-Poderoso, que estaria com ele naquela batalha crucial. E qual foi a consequência do enfrentamento de Davi com Golias? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Davi derrotou o gigante, arrogante, poderoso, cheio de vitórias, impiedoso e com um estilingue, como nós conhecemos. E uma pedra, Davi derrubou o gigante Golias. Esses são exemplos das consequências positivas de tomada de decisões. E eu pegar esse mesmo exemplo que eu acabei de dar de Davi, mostro a vocês, e vocês sabem através da Bíblia, que Davi tomou também decisões equivocadas, erradas, que custou a perca de entes queridos, que lhe levou ao desastre, à frustração, que levou à derrota da sua família, quando ele resolveu, quando ele tomou a atitude de cobiçar, de querer a mulher do próximo. E quais foram as consequências? Todos nós sabemos. Então, o que eu quero dizer a vocês, em outras palavras, é que as oportunidades, elas estão toda hora à nossa frente. E aí nós precisamos tomar decisões. Mas temos que ter muito cuidado. Claro que a gente sempre procura tomar as decisões na perspectiva de acertar. Mas quando essas decisões elas são tomadas por conta própria, pelo livre-arbítrio que nos foi dado, geralmente, meus irmãos, tomamos as atitudes erradas. Se nós pegarmos essas oportunidades e diante de um desafio, diante de uma necessidade de uma tomada de decisão, você parar um pouco e você se questionar da seguinte forma: e se fosse Jesus, o que é que ele faria? Se você
fizer essa indagação, essa reflexão, e você tomar a atitude que você imagina que Jesus faria, sabe qual é a possibilidade de você acertar? Quase todas. Quase todas. Portanto, irmãos, nós precisamos prestar atenção nesse processo dinâmico que é a vida, que nos obriga a cada instante a tomar decisões. Você tem uma oportunidade agora, nesse exato momento, de tomar uma decisão que certamente, se você a tomar, você verá as consequências. E que decisão é essa? É você conhecer Jesus. É você buscar essa divindade. É você buscar esse exemplo e imitá-lo. É fácil? Não, não é fácil. Mas quem disse que é impossível? Já prestou atenção que tudo que é mais difícil tem um valor especial? Tudo que a gente luta, tudo que a gente abre mão, abdica, renuncia, nos custa um preço. Mas geralmente, desta forma, as coisas dão certo. Tem mais valor. Nós guardamos com mais cuidado. Outros exemplos eu poderia dar, como Noé, por exemplo. Noé estava diante de uma decisão: construir ou não uma arca. Era uma decisão dele. E qual foi a decisão que ele tomou? Diante da lealdade que ele tinha a Deus, diante da fidelidade que ele tinha a Deus, qual foi a decisão que ele fez? Ele resolveu construir a arca. E foi tido como louco. E qual foi a consequência da decisão tomada por Noé? Qual foi? A salvação da família dele, dos filhos dele. Através dele, gerações e gerações também apareceram. Outro exemplo de tomada de decisão e de suas consequências, quem não lembra do rei Nabucodonosor, que colocou 3 rapazes diante de uma escolha: ou se prostrava diante de uma estátua feita de ouro, ou iria para a fornalha. E aqueles 3 garotos, por fé, por determinação, por confiança, não negociou a fé deles em nenhum momento. Tomaram a decisão de dizer não, que só se prostraria a um único Deus. E a consequência disso foi o rei Nabucodonosor os mandar para a fornalha. Qual foi a marca? Qual foi o exemplo? Qual foi a consequência disso? O próprio rei verificou que ao mandar 3 jovens à fornalha, por descumprir uma decisão dele, uma ordem dele, ele percebeu ao longe que não haviam 3 jovens, Sidraque, Mesaque e Abednego, mas havia um outro homem dentro da fornalha. E aí o rei se convenceu que o Deus deles era um Deus vivo, poderoso e fiel. Outro exemplo? Daniel. Quando o rei Dário fez o decreto dizendo que só se prostraria para ele, só fazia reverência a ele. O que é que Daniel fez? Daniel disse não. Daniel orava 3 vezes ao dia. A janela do quarto de Daniel era virada para Jerusalém. E todo dia
Por 3 vezes, ele orava ao Senhor. E aí, pessoas com má fé, pessoas imbuídas da maldade, fez com que o rei soubesse e exigiu que o rei tomasse a decisão de colocá-lo numa cova de leões famintos. Diante disso, Daniel tomou uma decisão. Sabia o que enfrentar, a dificuldade, o grande problema que ele ia enfrentar. Mas ele sabia que para aquele problema ele tinha um grande Deus. E enfrentou a cova dos leões. Qual foi a marca que ele deixou? Fé, confiança, lealdade, honra. Ele honrou ao Senhor. E o que aconteceu no outro dia? Quando o rei foi lá? Aliás, para lembrança, o rei não conseguiu dormir no dia em que mandou Daniel para a cova dos leões. Porque o próprio rei sabia da injustiça que estava cometendo, que foi usado por pessoas de má fé e foi levado a tomar decisões impensadas. Ao amanhecer, o rei correu para lá e viu que Daniel estava vivo. Então, estamos sempre diante de decisões. O meu casamento está ruim? Está com dificuldades? Calma. Calma. Calma a tomar decisões. Pergunte o que é que Jesus faria. No trabalho, tem dificuldades? No relacionamento com colegas? Tenha calma. Tenha serenidade, tranquilidade. E saiba que você tem um grande Deus. Aponte seu coração para Jesus. Conheça-o. Esta é uma oportunidade. Esta palavra que eu trago hoje é uma oportunidade que eu estou tendo de passar uma mensagem para vocês. E vocês estão tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem e tomar algumas decisões. Espero que você seja sábio. Espero que você entenda que há um Deus que nos ama tão profundamente e de forma incondicional, que Deus Todo-Poderoso poderia livrar seu filho, que chorou lágrimas de sangue em Getsêmani. Deus poderia tirar o filho daquela situação. Mas ele tomou uma decisão. Ele permitiu que Jesus passasse pelo que passou. Porque ele sabia das decisões. Ele sabia as consequências disso. E ele sabia que Jesus seria uma nova aliança entre Deus e os homens. Meus irmãos, eu passaria a noite todinha aqui falando sobre decisões, atitudes e consequências. Mas para não ficar cansativo, eu vou só resumir. Você tem na Bíblia um versículo que diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só, repito, ele é a verdade, singular. Ele é o caminho. Mais uma vez, ele singulariza. Ele não diz eu sou um dos caminhos. Eu sou a vida. Quer ter uma vida em abundância? Quer ter uma vida em que você, diante de adversidades, diante de provações, você tem a certeza que você tem um Deus contigo? Toma a decisão certa. Procure conhecer Jesus, o seu filho. Procure conhecê-lo. E você verá que você mudará de vida. Como disse, é fácil? Não. Eu não estou aqui só para verbalizar, para trazer uma mensagem e dizer que tudo é maravilhoso, só são rosas, só são milagres.
Bênçãos, não. Há momentos que você vai passar por dificuldades. Há momentos que você vai passar por aperto, pelo estreito, pelo deserto. Mas uma coisa é você estar se sentindo só. E outra coisa é você saber que Jesus está contigo. E que Ele está nesse barco. E que você vai encontrar a saída. Que Ele vai te mostrar a saída. Que Ele está te carregando nos braços. Meus irmãos, eu quero agradecer pela oportunidade de estar dando essa palavra para vocês. E saber que essa palavra pode transformar você. Pode transformar, pode levá-lo a uma tomada de decisão. Pense, reflite. O mundo não tem nada a nos dar. Não tem nada a nos dar. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até uma nova oportunidade, se Deus quiser.